Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma semana abençoada de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e nós estudamos a lição de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, cada trimestre, uma lição, sempre comentada aí por um mestre, credenciado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre que nós estamos acabando, agora em dezembro, estudamos sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E já estamos, então, na penúltima lição, que é a lição número 13. Esta lição agora veio com 14 lições. E também uma lição que só tem 2 tópicos, né? O título da nossa lição é o propósito de missões. Eu quero informar aos irmãos também que todas as lições desta lição que nós estamos nesse trimestre, todas as lições estão comentadas em 10 tópicos. Você pode ir na nossa playlist, né, e lá você assistir a qualquer hora, a qualquer momento, os nossos vídeos, tá bom? Então, queridos, estamos estudando hoje a lição número 13 para 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, então. E eu aqui já quero desejar a todos os que me ouvem pelas outras plataformas, como Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió, a Rádio Web Capital aqui de Maceió também, a Rádio Web Gênesis também, aos nossos queridos irmãos que já pegam o nosso canal no portal AD Alagoas. Também um Feliz Natal a todos os irmãos e a todos que nos assistem pelo YouTube também. Que Deus os abençoe, que vocês tenham aí um Natal abençoadíssimo e um ano novo, onde Deus possa superar as suas melhores expectativas. Muito bem, queridos, a lição de hoje, o propósito de missões, uma lição relativamente fácil pelo seu título, né? Por que devemos fazer missões? E o propósito destas missões. O nosso texto áureo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática nos diz: pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina, uma ordem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 14. Que nos diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Versículo 14. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esse texto é da nossa leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 14.
Muito bem, meus irmãos, a nossa lição tem uma introdução que nos dá uma visão geral, panorâmica da nossa lição. Esta lição excepcionalmente vem com 2 tópicos, né? O primeiro tópico vai tratar sobre o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica, um propósito global. E o segundo tópico vai tratar sobre qual é a nossa, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. E como subtópicos, qual é a nossa disposição, pois me é imposta essa obrigação no segundo tópico. E por fim, então, uma conclusão. Uma revista ou uma lição relativamente curta. Muito bem, meus queridos, como eu comentei, nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar e é um canal onde nós comentamos a revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e semanalmente publicamos o nosso vídeo comentando a lição em 10 tópicos. É um vídeo diferenciado, uma modalidade diferenciada. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. É muito importante porque você vai semanalmente receber toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, um vídeo fresquinho aí para você estudar durante a semana e no domingo seguinte aplicar a sua aula ou seu estudo semanal. Ok? Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas e deixe o seu comentário aí no vídeo, a cidade, né, o local de onde você está nos assistindo. Muito bem, queridos. Então, nós comentamos sempre as lições em 10 tópicos e vamos então passar para os irmãos, que é isso que interessa para nós, né? Os 10 tópicos que nós colocamos aqui, baseados nesse título da lição, o propósito de missões. Muita coisa vai ser repetitiva, né, irmãos? Porque as outras lições às vezes pedem um comentário um pouco semelhante, às vezes nós repetimos. Mas Paulo diz que não se preocupava, né, não ficava constrangido em escrever as mesmas coisas para os coríntios, porque aquilo era segurança para eles, né? Então, a gente, se tiver que repetir alguma coisa, repete, e é bom que isto fica bastante fundamentado, né, bastante sólido aí no seu conhecimento. O propósito de missões. Número 1, eu coloquei aqui, ir a todo mundo. E isto é uma perspectiva que a igreja nunca pode perder. O evangelho que Jesus nos entregou, ele deve ir, geograficamente falando, a todo mundo. Nós estudamos numa lição aí anterior, falando da janela 10x40, que é ali uma área delimitada, onde estão grandes nações, onde estão nações fechadíssimas para o evangelho, onde estão nações muito populosas e onde se encontram nações com muitas dificuldades. Mas nós não temos como correr, nós temos que avançar e ir a todo mundo. Nós não podemos excetuar ninguém, discriminar ninguém. Não, assim como nós precisamos de Jesus, todos precisam também de Jesus. Esta ordem está expressa por Jesus em Marcos 16:15, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O tópico 1, meus queridos, e o subtópico 2, nós vamos ver também algo corroborando esse posicionamento. Veja, em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda foi onde Jesus disse, me dado todo poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa toda ou todas traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Neste caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade, veja só, ou totalidade,
relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Pronto, nosso primeiro tópico está aqui respaldado, então. E a todo mundo é um dos propósitos de missões. Em segundo lugar, eu coloquei alcançar a toda criatura. E aqui nós estamos falando agora de pessoas, não é? Marcos 16:15 diz assim: ide por todo o mundo. Fala da geografia do mundo, é você ir à América, você ir à Ásia, você ir à Europa, né, à África, enfim, a todas as nações. Né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui Jesus está especificando, sendo bastante explícito, de que o Evangelho é para o homem de pele escura, para o homem de pele clara, para o homem de pele amarela, para o homem de pele vermelha, é para o rico, é para o pobre, é para o oriental, é para o ocidental, é para aqueles que estão em posições elevadas, para aqueles que estão em posições mais baixas, para as autoridades, né? Para aqueles que estão em eminência, para os enfermos, para os que têm saúde, para a mulher, para o homem, enfim, o Evangelho é para toda criatura. Tópico 1 e subtópico 1 vai falar sobre o fundamento da realidade salvífica. E diz assim: numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E aí ali tem aquele grande coral, vamos dizer, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então, meus queridos, o Evangelho para todos os homens. Esse é um dos propósitos da missão. Primeiro, ir a todo mundo. Segundo, alcançar a toda criatura. Terceiro, eu enumerei cumprir uma ordenança de Jesus. Nós já verificamos aqui na lição que nós não temos um conselho, uma sugestão de Jesus, nós temos uma ordem imperativa, né? Nós temos aqui, como diz o comentarista, uma imposição, né? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, veja o verbo ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática fala: pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então, meus queridos, a gente já conclui que se nós não estamos pregando este Evangelho para as pessoas, nós estamos em desobediência. Não é opcional, não. É como talento, né? A gente sempre fala: olha, você não pode estar na igreja apenas sentado assistindo ao culto como se estivesse num cinema. Você está na casa de Deus, você é um membro do corpo de Cristo. E esses dias eu fazendo uma caminhada, eu fiquei pensando: qual o membro do nosso corpo que não trabalha? Todos trabalham. Se você tiver um órgão que ele paralise, você pode preparar para a morte. O coração tem que trabalhar, os rins têm que trabalhar, o pulmão tem que trabalhar, o coração tem que trabalhar, as veias têm que trabalhar, o cérebro tem que trabalhar, e aquilo que não trabalha fica atrofiado. Então, assim como nós precisamos estar ativos na obra de Deus, desenvolvendo os nossos talentos, nós também recebemos de Deus uma ordem: pregar o Evangelho
a toda criatura. Se nós não pregarmos, nós deixamos de ser igreja e deixamos de ser membros do corpo de Cristo. Na leitura de segunda-feira, que é uma leitura que está em Mateus 28, 18 a 20, eu já citei uma ordenança de Jesus, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações. Foi uma ordem de Jesus. Pedro, lá em Atos 10, 42, ele diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quarto lugar, eu coloquei aqui, veja que o título é o propósito de missões. Quarto lugar, executar um dever cristão. Eu nem coloquei obrigação, porque a obrigação me parece que é alguém forçando você a fazer aquilo ali. Você está obrigado, né? Mas eu coloco como um dever cristão. Executar, né, como um dever cristão. O propósito de missões, executar um dever cristão. Então, meus queridos, pregar o evangelho, evangelizar, fazer missões, é nós cumprirmos um dever cristão. Vamos para o textuário de novo, né? Paulo vai dizer assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, meus irmãos, veja que a coisa não é muito assim, se eu quiser fazer, se eu não quiser eu não faço, se eu quiser eu vou, se eu quiser eu não vou. Não é bem assim, não. Paulo vai dizer que se ele anuncia o evangelho, ele não tem por que se gloriar, se exaltar, se ensoberbecer. Não, ele está fazendo apenas uma obrigação, um dever cristão. E ele diz: e ai de mim, se não anunciar o evangelho. A leitura de terça-feira, você pode depois ler, que é justamente 1 Coríntios 9,16, que foi o texto agora que eu li. É a mesma leitura de terça-feira. Tópico 2 e subtópico 2, vamos ver aqui. Nós temos uma palavra, né, o título aqui, pois me é imposta essa obrigação. É um comentário, então, da palavra de Paulo. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. E aqui eu vou me apropriar de uma palavra de um amigo meu, quando ele se referia a contribuir na obra de Deus, contribuir financeiramente na obra missionária. Ele dizia para mim assim: olha, pastor Walter, mesmo que na Bíblia não estivesse nenhuma ordenança nesse sentido, por uma questão de justiça, eu contribuiria na obra de Deus. Porque quando eu aceitei Jesus, eu cheguei numa igreja, existia lá um templo. Quem construiu aquele templo? Outras pessoas. Cheguei lá, tinha banco, tinha caixa de som, tinha um pastor constituído naquele lugar, não é? E vamos voltar mais um tempo, né? Quando missionários vieram de outros países, irmãos, não é? Num tempo de muita dificuldade, mas eles foram financiados por alguém que já morreu, contribuiu para que o evangelho chegasse no Brasil e eu fosse alcançado e você fosse alcançado. Se hoje eu me nego a isso, tanto a contribuir como a também divulgar esse evangelho, isso é um ato de ingratidão e um ato de injustiça acima de tudo. Então, meus queridos, então um dever cristão, né, fazermos este trabalho. Quinto lugar,
eu quero enumerar aqui: justificar a presença da igreja na terra. Então, meus irmãos, preste atenção, nós vamos estar atrelados, preste atenção, professor, aluno, né, estudante, fique atrelado ao título. O título da lição é o propósito de missões. Primeiro, anotamos ir a todo mundo. Propósito de missões, em segundo lugar, alcançar a toda criatura. Propósito de missões, terceiro, cumprir uma ordenança de Jesus. Propósito de missões, quarto lugar, executar um dever cristão. Propósito de missões, quinto lugar, justificar a presença da igreja na terra. Eu quero ler aqui na introdução do plano de aula, que é aqui um complemento que tem na revista do mestre, que diz assim: a introdução do plano de aula. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo: proclamar a mensagem de salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é a sublime missão da Igreja. Nos tempos em que vivemos, a Igreja de Cristo, diretamente ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Entretanto, a vontade de Deus é que mantenhamos firmes a missão de proclamar a Cristo, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. Quando diz aqui que essa missão é uma missão primária, eu me lembro de John Ortberg, que é um escritor famoso, e ele diz que quando a igreja deixa de fazer sua missão principal, automaticamente surge uma missão paralela, uma missão sombra, uma missão enganosa. E nós vamos nos ocupar com coisas que não têm nada a ver com a igreja. Então, meus queridos, evangelizar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, anunciar Cristo é a razão existencial da igreja. Se a igreja não faz isso, sua presença não é justificável aqui na terra. Por que a igreja está na terra? Para proclamar o evangelho, né? Para aqueles que receberam o evangelho serem edificados também na igreja, alimentados, e o nome do Senhor ser glorificado através do trabalho dessa igreja. Mas a função precípua, a função principal, né, a função basilar da igreja é anunciar o evangelho. Muito bem. Sexto lugar. Vamos lá, vamos para o título. O propósito de missões. Sexto lugar. Atender o anseio inconsciente da humanidade. Esse tópico não está na lição, é um complemento. Por isso que o nosso canal é denominado Escola Bíblica Complementar. Quando eu coloco aqui atender o anseio inconsciente da humanidade, é que mesmo a humanidade, sem saber, ela está esperando Cristo, está esperando Jesus, está esperando a salvação. O homem não foi criado para ir morar no inferno. O homem não foi criado para viver distante de Deus. Querendo ou não, a nossa alma anseia. Aí as pessoas não sabem onde está essa felicidade, onde está essa salvação. Aí vão para a bebida, vão para as drogas e vão para os muitos deleites deste mundo, procurando receber aquilo que sua alma anseia, aquilo que a sua alma tem sede, mas ele não sabe o que é, até quando encontra Jesus. Por isso que eu coloquei aqui um anseio inconsciente. Se todos soubessem o que você sente e o que eu sinto estando em Jesus, o mundo inteiro correria para Jesus. Mas não sabem. Então, queridos, esta divulgação do Evangelho, este fazer missões, busca atender o anseio ou o desejo inconsciente da humanidade. Então, sabendo que esta humanidade, e aliás, muita gente está disposta a aceitar Cristo, não é? Às vezes não aceitou porque este evangelho não chegou até lá, porque alguém não falou,
de Jesus para ela, mas quando falar, ela vai, né, receber a Cristo. Sétimo lugar, vamos responder, o propósito de missões. Sétimo lugar, apresentar o Evangelho. Pastor Walter, mas aqui é óbvio, né? Só que existem pessoas que pregam, mas não o Evangelho, né? O Evangelho, a gente precisa entender o que é Evangelho. Evangelho é boa nova. O que é boa nova? É uma boa notícia. Então, há pessoas que vão evangelizar, vão pregar o Evangelho e deixa o pobre pecador mais triste e mais desgraçado do que o que ele já está. Porque ao invés de anunciar a salvação, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz por aquela pessoa e declarar que ela é especial para Deus, muitas vezes a pessoa instala logo o juízo na terra, né? E já começa a condenar a pessoa, lançar a pessoa no inferno e a ofender e a provocar, não é? E a dizer ironias e etc. Isso não é evangelho. Jesus, lá em Marcos 16:15, outra palavra, ele disse: ide por todo mundo, a universalidade, pregai o evangelho a toda criatura. A sinopse do primeiro tópico da lição diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Nós estamos indo com uma mensagem para alguém que está morrendo afogado. Tudo que ele quer é alguma coisa para se segurar. Se a gente for com um cacete para bater em cima dele, vai terminar de matar ele afogado. Então, ele está esperando uma mão estendida para ele. Então, muita gente, muitas vezes, deixa de ter esse encontro com Jesus porque não ouve o Evangelho, não ouvem uma mensagem de boa nova, mas ouve muitas vezes afronta. Aí fica complicado. Então, uma coisa básica, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas eu coloquei aqui o título, propósito de missões. O que é que essas missões vão fazer? Pastor, eu vou fazer um trabalho social lá. Amém. Faça um trabalho social de acordo com a sua profissão, nós estudamos aqui na lição, mas não esqueça que o alvo, a missão precípua, como eu falei, é apresentar o Evangelho. Oitavo lugar, meus queridos, para o nosso vídeo não ficar muito longo, a nossa aula não demorar muito. Oitavo lugar, vamos lá, vamos para o título. O propósito de missões. Qual é? Darmos de graça o que de graça recebemos. Vai aqui um tópico complementar também. Mateus 10, versículo 8, Jesus disse: o que vocês receberam de graça, dê de graça. Então, meus queridos, evangelizar, pregar o evangelho, fazer missões, nós falamos anteriormente. Acima de tudo, é um ato de justiça e um ato de gratidão por aquilo que nós recebemos. Eu não posso receber esta tão grande salvação, eu que vivia no lixo, vivia lá no lamaçal do pecado, hoje o Senhor me colocou assentado entre os príncipes, né? E eu me negar a fazer isso, senão vai ficar igual o rico e Lázaro, né? O rico, lá no Hades, olhou para Lázaro no seio de Abraão e disse: ô pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo aí e venha me refrescar a língua. Aí o Senhor disse: olha, quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. E uma súplica daquele pobre, rico, mas que agora estava no inferno, no Hades, uma das súplicas dele foi: Senhor, manda que um dos mortos lá ressuscite e vá lá na minha casa para anunciar o Evangelho, para anunciar, falar de Moisés, falar da lei e etc. e tal. Aí o Senhor falou: não, lá eles têm Moisés, têm os profetas, ou seja, tem a palavra, que eles creiam na palavra. Ninguém vai sair daqui para ir lá anunciar, não. Então, meus queridos, o que nós recebemos de graça, nós devemos também dar de graça. Não vamos pedir para que outros façam, né? O que você recebeu, também distribua.
O nome disso é justiça também, né? Darmos de graça o que de graça recebemos. Propósito das missões. Em nono lugar, a salvação de todo o perdido. Nós falamos de toda criatura, falamos aqui no segundo tópico, alcançar toda criatura. Primeiro tópico, ir a todo mundo. Segundo, alcançar toda criatura. E aqui eu fui mais específico. Eu quero que você sublinhe a palavra perdido. A salvação de todo o perdido. Este evangelho é para quem? Para todos os homens. E mais especificamente, para aquele que está perdido. O evangelho não é para pessoas boazinhas. Não é para pessoas que acham que já fizeram muito para Deus, já fizeram muita caridade e tal, e agora são merecedores da salvação. Não, a salvação é para todo perdido. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e claro, houve uma grande murmuração, porque Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, né? Então, Jesus diz lá em Lucas 19:10, já no finalzinho, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em Lucas 5:31, Jesus faz aquela declaração clássica, né? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Traduzindo, os que têm saúde não precisam de médico, mas os que estão doentes, sim. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quanto pior, melhor para o Senhor Jesus salvar. Até porque, quando o homem reconhece que estava na lama e ele agora recebeu Jesus, acontece aquilo que Jesus falou para aquele fariseu, né? Que o fariseu convidou Jesus para ir lá comer na casa dele, e uma mulher entrou na casa e começou a abraçar os pés de Jesus, beijar, chorar, enxugar com os cabelos, e Jesus disse àquele fariseu, Jesus disse, olha, um homem devia 500 dinheiros a um determinado credor, e outro devia 50 dinheiros, né? E o credor perdoou os dois. Quem devia, vamos colocar aqui, né? Quem devia 50 reais está perdoado, e quem devia 500 reais está perdoado. E Jesus pergunta, qual deles vai amar mais o credor? Uma pergunta simples. Claro que é aquele que devia mais. Aí Jesus diz, pois é, Simão, a quem muito é perdoado, muito ama. Não é? Eu, um dia desse, conversando com um irmão que veio de um mundo perdido, não é? E ele disse que se empenhava muito na obra de Deus, e era criticado. Né? Ele disse, pastor, mas eu me empenho assim porque eu sei de onde eu vim, é o prazer que eu tenho de fazer. E eu citei esse texto para ele, ele chorou. Eu falei, é isso mesmo, meu irmão, a quem muito é perdoado, muito ama. Todos aqueles que reconhecem que estavam perdidos, seu destino era o inferno, não tinham outra porta, e encontraram Jesus. Essas pessoas, irmãos, vivem um evangelho diferente. Essas pessoas são envolvidas na casa de Deus. Eles trabalham e trabalham e trabalham e são incansáveis porque eles sentem a dívida que têm para com Deus. Então, a salvação de todo perdido é um propósito de missões. E último lugar, 10º lugar, eu quero terminar com esse tópico. Vamos voltar lá no título. O propósito de missões. 10. A glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Por isso Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo deu uma recomendação, ele disse assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, ler aqui versículos 9, 12, 13 e 14. Então vamos lá, que é o texto que está em Apocalipse. No versículo 9, veja, havia uma multidão e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povo e nação. Isso aqui é adoração, irmãos. Adoração. E glória de Deus. Versículo 12. E aqui fala, que com grande voz diziam. O versículo 11 diz, João diz, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. O que é que eles diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais, versículo 14, diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Glória a Deus. Então, meus queridos, o propósito de missões, fechando o último tópico, a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe muitíssimo e que o Espírito Santo fale mais alto a cada coração. Até então, a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Mais uma vez, um Feliz Natal a todos e um ano novo que se aproxima, onde Deus possa superar as suas melhores expectativas. Deus abençoe a todos.